Olá, alunos Ateneu. Me chamo Mariana, sou professora Mariana. Estamos mais um vídeo aula da disciplina Manejo de Unidade de Conservação, onde vamos abordar 4 unidades. Neste primeiro vídeo, nós vamos abordar a unidade 1 e 2. E no segundo vídeo, nós vamos abordar a unidade 3 e 4. Na unidade 1, nós vamos ver a Unidade de Conservação de Uso Sustentável, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, SNUC, né? E Manejo de Unidade de Conservação Pública e Privada. Nós também vamos ver sustentabilidade e monitoramento ambiental de ecossistemas florestais, aspectos ecológicos, econômicos e sociais. E vamos ver também a introdução à elaboração de projetos e planos para a unidade de conservação. Como é que faz uma unidade de conservação? Como é que a gente... todo o trâmite para instalar uma unidade de conservação dentro de um município, estado ou nacionalmente, né, no Brasil, a nível federal. Na unidade 1, as unidades de conservação de uso sustentável, né, também chamadas de unidades de conservação de uso direto, são as unidades em que há conservação de atributos naturais, mas a exploração de parte de recursos disponíveis é permitida desde que em regime de manejo sustentável. Unidades de conservação de uso direto buscam conciliar a preservação dos recursos naturais e da diversidade biológica, com o uso sustentado de parte desses recursos. Essa categoria de unidade de conservação admite o que? A presença de moradores, mas eles precisam adaptar sistemas de manejo tradicionais para métodos preservacionistas. Ou seja, gente, o que é uma unidade de conservação? É um local que você vai preservar e conservar, certo? Ou preservar ou conservar. E qual a diferença? Preservação você não mexe, conservação você mexe, ok? Sempre fixem isso aí. Nesta abordagem de conservação, temos a unidade de conservação de uso sustentável, que é onde pessoas podem morar, podem se fixarem, pode usar os recursos naturais de forma sustentável, ok? Aqui é mais uma figura que a gente colocou, onde nós temos as unidades de conservações com planos de manejo, né? No bioma Caatinga, no Cerrado, na Mata Atlântica, no Amazônia, assim sucessivamente, certo? O marinho costeiro, os pampas, os pantanais, são todas unidades de conservação. No Brasil, existem 320 unidades de conservações, certo? Segundo os ICMBio, 162 unidades de conservações com plano de manejo e 80 com plano de manejo em elaboração, ou seja, está sendo ainda elaborado para que ocorra o plano de manejo, segundo o ICMBio, que é pelo Ministério do Meio Ambiente. Os tipos de unidade de conservação, existem 2 tipos, de proteção integral e o de uso sustentável, como foi falado lá em cima. O proteção integral, os exemplos são estação ecológica, monumento natural, aqui está um pouco ruim, gente, mas dá para enxergar mais ou menos. Parque nacional, estadual, municipal, o refúgio de vida silvestre, reserva biológica, é tudo de proteção integral. Professora, aqui eu posso mexer? Não. Onde é que eu posso mexer? É de uso sustentável. Floresta nacional, estadual, municipal,
reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva de fauna, área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, né? E reserva de proteção nacional. Tudo isso são áreas de unidade de conservação de uso sustentável. Aí, aqui, nós podemos ver todos os tipos bem definidos. E aqui eu coloquei, certo, gente? Uma coluna de posse e domínio, certo? De visitação, de pesquisa e de ocupação humana. Aí eu coloquei aqui para vocês entenderem o que é que a gente pode, onde é que pode mexer, onde é que não pode, o que é que se pode só visitar, se é público ou particular, né? Aí eu coloquei aqui para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Na área de proteção, unidade de conservação de proteção integral, a estação ecológica, certo? É pública, o domínio dela é público, a visitação dela não pode, por exemplo, a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional, de acordo com o regulamento específico de cada estação ecológica, ok? Não pode. A pesquisa pode e a ocupação não pode. Na reserva biológica, ela é pública, não pode visitação, ela pode pesquisa e não pode ocupação. O Parque Nacional, ela é pública, ela pode a visitação. Por exemplo, o Parque Nacional da Ibiapaba, ali, todo mundo visitava, né? Ela tem pesquisas e não pode ocupação humana. Um monumento natural, se a gente tivesse, ela é particular ou pública. Pode visitação? Pode visitação. Pode pesquisa? Pode. E ocupação humana? Não pode. Refúgio de vida silvestre, ela pode ser particular ou pode ser pública. Pode visitação? Pode. Pesquisa? Pode. Ocupação? Não. Ou seja, então, a área de proteção integral, toda vida que vocês verem esses tipos de área de proteção integral, a gente não pode de jeito nenhum ocupar. A área de uso sustentável, né? Que é a área de proteção ambiental, certo? A área de proteção ambiental, ela é tanto particular como pública. Eu posso visitar, eu posso pesquisar e eu também posso mostrar. A área de relevante interesse ecológico, ela é particular e pública, ela pode ser uma das duas coisas. Ela tem uma visitação, ela pode pesquisar e ela só pode pouca ocupação humana. Floresta Nacional, ela só pode ser pública. Reserva pública, reserva extrativista pública, reserva de desenvolvimento sustentável pública. Do mesmo jeito, ela pode visitação de floresta nacional, reserva extrativista, reserva e as reservas, ela é pública, ela pode visitação, ela tem pesquisa, mas ela se diferencia, né? Na ocupação. Só populações tradicionais, exceto com a reserva de fauna, que ela não pode nenhum tipo de ocupação. A reserva particular do patrimônio natural, ela é somente particular, como já vai vendido. Ela pode visitação, ela pode pesquisa e ela não tem nenhum tipo de ocupação. O Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ele está dentro de um
como é que eu posso dizer, de uma estrutura, certo, nacional, certo? Onde é que a gente está aqui? Ó, primeiro órgão do meio ambiente é o Ministério do Meio Ambiente, certo? Que é o órgão central. Aí ele vai se hierarquizando. O que significa isso? Depois vem o CONAMA, que ele tem um Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é um órgão consultivo e deliberativo. E ele se divide em dois órgãos, o Ministério do Meio Ambiente, que é o ICMBio, que é o Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o órgão executor. Tanto o ICMBio como o IBAMA são órgãos executores, certo? Onde, dentro desses órgãos estaduais, os órgãos ambientais estaduais, a função é implementar o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E os órgãos ambientais municipais também do mesmo jeito, ela implementa esse SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Da onde é que vem esse SNUC? Esse SNUC, certo, gente? Vem lá do CONAMA, do Ministério do Meio Ambiente, que é o maiorzão, é o paizão de todos, a mãezona de todos os órgãos, certo? O objetivo principal do SNUC é potencializar as unidades de conservação, de forma que o planejamento e a administração de todas as unidades de conservação sejam integradas, certo? Para assegurar que essas amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitat e ecossistemas estejam representadas adequadamente no território nacional e nas águas jurisdicionais. Gente, o objetivo desse Sistema Nacional de Unidade de Conservação é justamente planejamento. Manter as populações, né, a fauna, a flora, enfim. O SNUC, né, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, serve para garantir a preservação da diversidade biológica, promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais e fazer a proteção das comunidades tradicionais, seus conhecimentos e cultura. Os objetivos do SNUC são... Isso aqui tudo, gente, está dentro da nossa plataforma de material, certo? Contribuir para a conservação das variedades de espécies biológicas, proteger as espécies ameaçadas, vão fixando aí. Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade, promover o desenvolvimento sustentável, promover a utilização dos princípios e práticas, proteger paisagens naturais e pouco alteradas, proteger as características relevantes de natureza geológica, recuperar e restaurar ecossistemas degradados, proporcionar meio e incentivos para atividades de pesquisa científica, valorizar a economia e o socioeconômico, a diversidade biológica, ok? Isso tudo é um dos objetivos do SNUC. Professora, tem mais? Tem. Vale a pena vocês darem assim uma olhadinha lá no nosso material, ok? Já na unidade 2, certo? Nós vamos abordar como é que nós vamos fazer essa unidade de conservação. Como é, então, que nós implantamos uma unidade de conservação?
Primeiro passo é levar a unidade de conservação a cumprir os objetivos estabelecidos na sua criação. Segundo passo é o quê? Definir objetivos específicos de manejo, orientando a gestão da unidade de conservação. No terceiro passo é promover o manejo da unidade de conservação, orientado pelo conhecimento disponível e ou gerado. No quarto passo, nós vamos ver estabelecer a diferenciação e a intensidade de uso por meio de zoneamento, visando a proteção de seus recursos naturais e culturais. No quinto passo, a gente vai estabelecer normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento. Professor, o que é zona de amortecimento? Zona de amortecimento, gente, é quando você tem a unidade de conservação no perímetro e dentro a zona de amortecimento, a unidade de conservação está dentro de outro perímetro, que significa a zona de amortecimento. Porque essa zona de amortecimento, ela ajuda como se fosse uma zona de transição entre a unidade de conservação e um outro habitat, né? Não há uma quebra, há uma transição de habitats. Por isso que existe essa zona de amortecimento. E corredores ecológicos. Corredores ecológicos significa o quê? Entre uma unidade de conservação e um tipo de reserva, como um parque, nós vamos implantar o quê? Um corredor ecológico para o quê? Facilitar, transitar, né? E aumentar, expandir ainda mais o meio e preservando e conservando o meio ambiente, certo? Promover a integração socioeconômica das comunidades do entorno com a unidade de conservação, né? E orientar a aplicação dos recursos financeiros destinados à unidade de conservação. Esses são os objetivos dos planos de manejo de uma unidade de conservação. Aí, como iremos fazer isso, né? É levantar o problema, elaborar um plano de manejo com as hipóteses, né, bem claras, implementar o plano, monitorar os resultados, avaliar os resultados, né, e implementar os ajustes. Quando a gente implementa os ajustes necessários, a gente de novo levanta mais problemas. E assim vai gerando etapas de elaboração de um plano e projetos dentro de uma unidade de conservação. Em relação às unidades de conservação, o desenvolvimento sustentável, certo, gente? Também é uma excelente maneira de garantir o seu uso adequado, evitando os impactos ambientais ou então buscando diminuí-los. As unidades de uso sustentável admitem a presença de moradores e têm como objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. Por exemplo, a área de proteção ambiental, constituídos por terras públicas ou privadas, respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidos normas e restrições para a utilização de propriedade privada localizada em uma área. Área de relevante interesse ecológico, área geralmente de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação, com características naturais extraordinárias, ou que abrigam exemplares raros da biota regional. Floresta nacional, certo? Áreas com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas, que tem como objetivos básicos
o uso múltiplo e sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica. Reserva extrativista, áreas utilizadas por populações extrativistas tradicionais. Reserva de fauna, áreas naturais com fauna de espécies nativas, terrestres ou aquáticas. Reserva de desenvolvimento sustentável, áreas naturais que abrigam populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistema sustentável de exploração dos recursos naturais. Reservas particulares do patrimônio nacional, áreas privadas com o objetivo de conservar a diversidade biológica. Então, essas unidades de uso sustentável, ela admite a presença de quê? De moradores, como a gente viu lá em cima. E ela compatibiliza a conservação da natureza, de forma o quê? Sustentável, usando o quê? Os recursos naturais dentro desses tipos de unidades de conservação. Professora, já vi muitos casos que usam demais, ou então que infringem a lei, fazendo de forma errada. Então, aí vocês procurem os órgãos de vocês, do município que você mora, que lá você encontra um órgão fiscal, onde ele vai poder contribuir para ajudar nesses tipos de unidade de conservação e manter, né, a lei, a legislação ambiental. Fica aqui meu agradecimento. Nossa aula ainda não acabou. Na próxima semana tem mais. Nas unidades 3 e 4, vale ressaltar que todas as suas dúvidas, indagações estarão dentro, onde vocês podem acessar a nossa plataforma e falar com nossos tutores. Estudem para as provas de vocês e até mais. Tudo de bom. Tchau, tchau.